embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada Olá, bom dia! Que alegria estar novamente aqui no Sextou, no Doses Milionárias. Eu sou Manuel Leônidas, sócio fundador da Pizza César. E, gente, vocês sabem, sempre eu trago uma pessoa extraordinária, uma pessoa que vai entregar um conteúdo muito bom. E o nosso psicólogo mais preferido, Myron, tá chegando, tá no estacionamento, mas como sempre atrasado. Aquele homem que é lindo por dentro. E a nossa convidada de hoje, doutora Ana Paula Villani, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, querido. Prazer estar aqui. Prazerzão. Muito obrigada pelo convite, viu? Poxa, que legal você estar aqui com a gente. Quem é você? Se apresente. Meu nome é Ana Paula Villani Azevedo. Azevedo, esqueci o Azevedo do Rei. Mas enfim, eu falo que profissionalmente as pessoas me conhecem mais como Ana Paula Villani. E eu tô em Brasília tem 20 anos. 21 anos, na verdade. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Araçatuba. E eu vim pra cá a convite, uma proposta de trabalho há 20 anos atrás. E aí comecei minha história aqui. Que legal. Quem me trouxe para Brasília foi o trabalho, foi a profissão. Aí, depois de um ano, eu acabei conhecendo o Reinaldo. Meu amigo Rei, casei, um abraço. E aí, acabou que tudo fluiu nesse aspecto, né? Tanto profissionalmente, como emocionalmente. Eu falo que a cidade me adotou. Aí depois veio a Manu, depois veio o Mateu. Depois veio a Manu tá com 17 anos. E Craque o no Mateu, basquete. 12, os dois, né? Os dois, Isso, é verdade. Os dois craques no basquete. Que maravilha. Aí tenho 2 filhos. E eu falo que meu primeiro filho é a minha clínica, né? Sempre assim, né? Sempre assim, né? Porque dá um trabalho. Dá um trabalho, dá A gente ama, mas dá um trabalho. Sim, sim. Né? E Ana Paula, como é que foi? Então você veio pra cá e aí você chegou aqui, já estava tudo certo, você já chegou ganhando dinheiro, como é que foi? Antes fosse assim, né? Eu falo que todo mundo sempre tem uma história, assim, as pessoas, né, que empreendem, eu acredito que todas elas, poucas, né, tiveram essa oportunidade de já começar reinando, né? Então, tudo assim, pronto, a tudo clínica pronto, montada, bonita do jeito que é hoje lá, aqui no Brasília Shopping, né? Sim, no Brasília Shopping. No 8º andar? No 8º andar, sala 819/20. Então, na verdade, assim, eu vim para trabalhar para uma outra pessoa, né? Certo. Um grande amigo, por sinal, é o Ert. Eu vim a convite dele, é uma clínica no Lago Sul. Só que aí eu acabei recebendo outras propostas, então, assim, acabei prestando serviços para outras pessoas. E depois de mais ou menos uns 10 meses que eu tava aqui, eu senti a necessidade de ter o meu local, né? Para que as coisas funcionassem do meu jeito. E aí, em paralelo a isso, eu conheci o Reinaldo, que me ajudou muito também nesse aspecto. Sim. E aí eu montei meu primeiro consultório aqui no Centro Empresarial Norte. Era um pequeno consultório, eu atendia uma vez por semana. Continuava prestando serviço em outros locais, né? Cheguei a trabalhar em 7 locais ao mesmo tempo. Nossa, que corre, hein? Sim. E aí as coisas foram acontecendo, né? Depois eu fui pro Liberty Mall, aí lá a gente teve a nossa primeira ampliação.
Depois eu fui para o Brasília Shopping, aí foi quando realmente a gente montou uma clínica mesmo, né? Eu digo a gente porque o Rê sempre foi meu parceiro nesse aspecto, né? Ah, que legal. E depois nós renovamos, nós mudamos de andar, né? Nós estávamos no segundo andar no Brasília Shopping, fomos pro 8º. Aham. E aí a clínica foi toda digitalizada, teve uma outra pegada, um outro conceito, né? Uhum. E lá estamos até hoje. Que maravilha. Então, essa jornada aí, a gente está falando de quantos anos? De 20 anos. 20 anos. 20 Que anos. 20 maravilha. anos. Não, 20 não, 19 anos. Aí, beirando os 20, então. Beirando os 20, isso. Maravilha. Gente, quem acaba de chegar no nosso estúdio é ele, Myron Pereira. Gente, olha, a minha amiga, o psicólogo que mora no meu coração, a minha amiga Michele Sintra diz o seguinte: todo empreendedor tem que ter um psicólogo de estimação. Tá aqui ele. E aí, Manuel? Satisfação mais uma vez, cara. Beleza? Semana passada eu não pude estar, né? Sim, pois é. Na outra foi feriado. Senti falta, viu? Isso, já é mesmo, já tem Já duas tem. sextas-feiras aí. Passamos 2 sextas-feiras sem estar aqui. Sem estar aqui. Poxa, que bom que você tá Obrigado. aqui com a gente. Ó, eu quero dizer que eu tô chegando atrasado assim, mas não vai virar costume não, tá? Vai. Só porque, né? Ah, é? Eu já aviso pro pessoal aí da produção aí que tá, ó, o Mário tá chegando aí qualquer hora. Esses dias, Mas então, esses dias eu fiquei ali fora achando que não tinha começado. Surpreenda-me, Mário. Vai dar certo, tá dando tudo certo. Olha, quem tá aqui com a gente Tudo hoje, bem? a doutora Ana Paula, Prazer. Tudo Pedro. bem, Ana Paula? Prazer. Tudo jóia? contando Que a história legal. dela, Mário. Já vai para 20 anos, né, numa jornada. Chama dentista ainda hoje? Como é que chama? Sim, Ó, cirurgião, dentista, né? Porque o cirurgião é quem realmente atua na área cirúrgica, né? Ah, tá. Mas também faz parte do nosso... Porque quando você se forma como um cirurgião dentista. Mas dentista, cirurgião dentista... Né? Odontólogo que não se usa mais, né? Agora, Que Não sabe? se usa mais? Ah, não. Não. Mas culturalmente ou porque o termo não contempla mais Você sabe que eu tecnicamente? não tenho essa noção, né, específica, mas é um termo que realmente eu percebo que é as pessoas mais velhas que utilizavam, né, odontólogo. Agora é o seguinte, gente, eu fico imaginando, Mário, porque eu vejo lá, né, lá na academia, o pessoal que é personal trainer, eles são também um pouco psicólogos, porque estão sempre conversando com os Sim. clientes e aí vira alguém que é para, né, se abrir o coração, falar muita coisa do coração. Agora imagina, e outras profissões a gente vê isso Claro, também. aham. Agora imagina um dentista que tá com o tempo aberto. Não lá. dá, Não dá. não dá, é só nas expressões faciais, né? Mas você sabe que eu vou te falar Ou rola assim, isso? demais, demais. É Eu mesmo? acho que Com rola. realidade? Sabe por quê? Assim, eu estava até comentando com o Manuel antes, né? A odontologia ela evoluiu muito no aspecto de humanização. Eu percebo uma mudança muito grande. Antigamente, ela era muito rústica, né? As pessoas eram muito práticas. E hoje em dia, assim, eu acho que até devido aos traumas, né? De muitas pessoas, né? Não se sentirem à vontade dentro de um ambiente odontológico, houve uma mudança de postura na odontologia, né? E essa humanização, assim, eu percebo que ela envolve vários âmbitos, assim, tanto de você tratar bem o paciente, né, para fidelizá-lo, como também o paciente acaba trazendo as dores dele, né? Então, assim, existem muitas pessoas que são super traumatizadas com o sorriso, e o sorriso é o cartão de visita. Não adianta, assim. Você começa a olhar uma pessoa linda, né? Existem vários até memes com relação a isso. Os olhos, ela dá um sorriso e de repente falta um dente ou aquilo impacta demais, né? Sim, Então, eu percebo assim que existem muitas pessoas traumatizadas com isso. Então, quando ela te leva uma dor e você acolhe essa dor, eu vejo que essa figura ela vai, apesar da intervenção ser realizada de uma maneira onde a comunicação é extremamente difícil, mas existe o antes e o depois, né? Sim. E assim, na área ortodôntica, por exemplo, que eu também trato essa área, você fica com o paciente um tempo, né? Então, o paciente, são várias
consultas, existe a evolução do tratamento, e aí você começa a entender os hobbies do paciente, a vida dele, se tá namorando um adolescente, se terminou, né? Se faz algum esporte. Então acaba que ele existe essa troca de informações também. Então, eu acho que em alguns aspectos, quem se sente à vontade também, né? Existe a terapia englobada dentro do tratamento. Não é, como é que é? Não é terapia, tem um ditado, né? Não é, virou meme até. Não é a psicoterapia, mas é terapêutico. É, A gente isso precisa entender aí. isso, né? Sim, Que nem sim. tudo é psicoterapia, mas tudo que a gente faz é terapêutico, né? Um gole com água, uma boa conversa, um atendimento. Eu não gosto muito da ideia de ficar acentuando que o ser humano está cada vez mais desconectado, sabe? Sim. Em parte, sim, é verdade, né? A gente vai ler vários autores que trazem isso, Bauman traz muito isso, né? Essa questão da realidade líquida, né? Então, as relações estão cada vez mais... Sim, mas num determinado lugar e numa determinada expressão, o ser humano, em alguns aspectos, está mais conectado também, Sim. né? Por exemplo, você mencionou alguma coisa legal, né? A gente ia ao dentista, não sou tão velho quanto o Manuel, mas só uns 2 semanas de distância, né, mano? A gente ia ao dentista, não tinha muito essa questão do tratamento humano. Sim. Tô falando dentista porque é o nosso setor Sim, aqui sim, hoje, né, sim, nossa sim. conversa. Mas tem em outros lugares também, né? Essa necessidade que a prestação de serviço, o atendimento ao público precisou fazer para humanizar, para fidelizar no sentido do cliente, reverbera também na relação. Com certeza. Ou seja, então Antes era um... você fica muito mais à vontade num Sim. prestador de serviço ou na compra de um produto que o ambiente te trata bem, a pessoa te trata bem. Você sabe que é pauta isso dos grandes cursos de gestão na área odontológica, porque na faculdade nós não temos essa parte de gestão, né? E eu acho que nós, profissionais da área de saúde, digo isso tanto pela área odontológica quanto pela área médica, nós nos tornamos muito técnicos às vezes, né? Uhum. E aí você precisa entender que tanto tem que ter esse lado da gestão, que eu acho extremamente importante, que não nos é oferecido nos cursos os quais a gente realiza, né? Tanto na área médica quanto odontológica, a faculdade, e também esse lado da humanização, de você linkar com o seu paciente, porque antigamente era muito aquela coisa de sem quebra-boca, vamos olhar. Uhum. Só que hoje você tem que entender o que o paciente quer, porque às vezes o que você tem a oferecer não é o calo do paciente. Entra essa questão também que a gente tá com mais oportunidade de especialidades, né? Sim, Quando o cliente chega lá, ele tem mais ele pode manifestar uma liberdade maior porque ele sabe que você é especialista. sim. Então ele abre mais informações, né? Ele se sente mais seguro, não é aquela coisa geral, né? Abre a boca e Mas eu acho que, assim, o bom profissional hoje em dia, ele tem que ser um pouco generalista. A gente tem que ter uma noção de tudo, Uhum. né? Eu acho que isso é extremamente importante. Mas lógico que dentro daquilo que ele te procura, né? Quanto mais especializado você se torna, melhores os recursos que você tem para oferecer para esse paciente. Mas eu sinto isso, assim, que antigamente nós éramos muito técnicos, aquela coisa do abre a boca e esquece o resto, né? E hoje em dia não, hoje em dia você tem que linkar com o paciente, você tem que conversar, você tem que entender o perfil do seu paciente, até para você oferecer um tratamento que seja viável para todo mundo, porque não adianta às vezes você oferecer aquilo que é o melhor, sendo que o paciente não vai colaborar com, às vezes, aquilo que você tem a oferecer. Então, quando você observa as características do paciente, você vai entender qual é o melhor recurso que você pode utilizar. Então, para cada área, existem uma série de formas de tratamento para você obter o mesmo resultado, né? Então, eu digo isso, por exemplo, na ortodontia. A ortodontia convencional eram os aparelhos fixos metálicos. Hoje existem os aparelhos fixos estéticos, existem os alinhadores, né? Para criança, antigamente eram aqueles aparelhos horrorosos, né? O freio de burro. Hoje em dia não se usa mais
recursos extra-orais, né? Os recursos são intra-orais. Então, existem pacientes que são colaboradores, você pode usar um recurso removível, outros pacientes que não. Então, você tem que acabar utilizando um recurso onde você não dependa da colaboração do paciente. E para tudo isso, você tem que conversar, entender a realidade de cada um, né? E aí eu acho que esse lado, não só técnico, e sim humanizado, né? É o grande diferencial. Então, E é o que se torna terapêutico. e o que eu vejo, assim, existem, por exemplo, os monstros da odontologia, monstros da medicina. Eu digo monstros, assim, pessoas de muito conhecimento, que às vezes é tão técnico que a pessoa Uhum. não consegue ter esse link, sabe? E às vezes não galgam tanto, não crescem tanto. É, eu digo, não digo no âmbito científico, né? Eu tô falando mais a nível de contato com o paciente. Eles não galgam tanto por quê? Porque são pessoas extremamente técnicas, né? Então não tem esse outro olhar. E você vê, hoje em dia as pessoas buscam muito uma experiência, né? A experiência. A experiência, ela é tudo. Quando você oferece algo diferenciado para o paciente, uma experiência única, aí eu acho que o link é maior. Myron, tinha um programa humorístico que não é da sua época, né? Você que é uma pessoa muito nova, novinho, chamado novinho. Os Trapalhões. Nossa, isso aí, Todos os aí você me domingos, entregou. Acompanhei todos os horários. Era domingo, meio-dia, depois foi pra noite, né? Coisa assim. Isso. E aí eles satirizavam muito, né, essa questão do trabalho do dentista. Tinha até o alemão, que era o cara grande, não sei se vocês lembram e tudo. Mas assim, isso também, eu lembro de quando, como meu tio, ele atendia, eu ia no meu tio, né, dentista, e assim, tinha ali a sala de espera. A sala de espera já era um sofrimento, porque você ouvia aquele barulho e ainda tinha o seguinte, daqui a pouco ele falava assim, porque a secretária era ajudante. Isso. Fulana, vem aqui me ajudar. Nossa, era mesmo, era torturante. Hoje não, hoje, né, eu vou lá na clínica da minha amiga e o negócio, você chega lá, já tem uma música ambiente, tem uma pessoa, tem uma água para você tomar. Na época do meu tio, né, tratamento do meu tio, hoje não. Então, quer dizer, as coisas foram melhorando, mas o barulhozinho do aparelho... Te contar a experiência. Isso é tão marcante, né, que agora, adulto, pouco tempo atrás, menos de 2, 3 anos atrás, eu estava na minha terapia e o consultório era do lado do consultório odontológico. Você acredita que eu não consegui concentrar? Por conta do barulho. E eu tenho o ouvido muito aguçado, e mesmo tendo todo o abafamento ali, cara, lá no fundo... Nossa, aí remetia a esse ambiente. Sim. Uma pergunta que eu quero fazer pra você. Esse motorzinho nunca vai parar de existir, não? Então, existem alguns recursos, né? Hoje em dia existem lasers, mas assim, eu vou te falar, dependendo do procedimento, não tem como. Não, é ele mesmo. É ele. O que eu percebo é que hoje em dia existem vários aparelhos que o barulho não é tão alto. Mas o grande lance é que você tem um trauma. Então, por exemplo, eu atendo muitas crianças hoje em dia. Então, a gente tenta tornar o ambiente o mais lúdico possível, né? Por exemplo, ontem a gente fez uma extração de um dentinho de leite. Eu extraio o dente, escondo, finge que eu tirei do ouvido. A mãe nem percebe que você extraiu. Que Quando legal. você tenta, às vezes, tornar o ambiente mais lúdico, não aquela coisa, senta e eu vou tirar um dente seu, né? A criança ainda você consegue ludibriar. O adulto... Assim, minto. A criança você consegue ludibriar, mas você tem que ser honesta com ela, Sim. né? Então, assim, quando você já vai colocando esse ambiente de uma maneira mais agradável, nessa primeira infância, é muito mais fácil a aceitação na segunda infância. Na idade adulta, desculpa, falei errado. Agora, o grande lance antigamente não tinha prevenção, então os pais levavam quando tinha um problema. Não levavam para realizar as profilaxias periódicas, né? Para que você prevenisse um problema futuro, orientasse o paciente da higienização, da fluoretação, enfim. Cada caso existe um encaminhamento específico. Então, você buscava o dentista para resolver um problema. E aí, quando você tem que tratar,
é muito mais complexo do que prevenir. É, assim. Quando você né? passa pela dor. Pela dor, Né? pela dor de uma cárie, ou dor de um canal, ou, enfim, fratura de um dente, né? Uhum. Aí aquele ambiente, ele já não é um ambiente bem-vindo, você nem conhece. E quando você tá tratando a boca de um paciente, concorda comigo? É algo, você não tem nem como se defender. Como é que você vai gritar para pedir ajuda? Você tá com a boca. Só fica a mão suando, né? Então Só assim, dobra é os... muita intimidade, assim, muito, né? Então eu acho que quando existe já esse conhecimento, o paciente já frequenta o ambiente, já conhece, e acontece uma situação, ele tá mais familiarizado. Uhum. E já na nossa época, a gente ia para tratar um problema, não para prevenir. Então, as próximas gerações, então, serão menos afetadas Eu por essa... acredito que sim. E, claro que não é só nessa área, em muitas outras áreas de atendimento, de Sim. cuidado. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma odontologia e uma medicina referência, né? Dos dois lados, né? Tanto do bom quanto do ruim. Mas, por exemplo, a odontologia é a melhor do mundo no Brasil. Aqui nós temos grandes centros de estudos, né? Então nós somos referências. E, e eu percebo assim que existe uma busca muito grande, né? Principalmente nessa região aqui da Brasil, Estados Unidos, né? Você vê que a Europa ela não tem esse culto tão grande de cuidados, né? Você vai assistir filme francês, por exemplo, você vê vários atores, às vezes sem dente, não sei se vocês já observaram isso. E eles estão Sim. tudo bem, tá tudo bem. E já para esse lado aqui, eu percebo que existe uma cultura muito grande pela estética, pelo cuidado, pela prevenção, né? Aqui no Brasil, nós focamos muito nessa parte preventiva e eu não vejo isso em outros países, tanto pelo acesso, acho que pelo custo, né? E pelo conhecimento também. Legal. Então, eu acho que tudo isso também essa ponte vai estreitando, né? E tudo vai se tornando algo mais familiar à vida da pessoa. Né? E qual é essa relação da odontologia com o sono? Como é que é isso? Eu fiquei curioso Então, Não também. é? Fiquei muito curioso. A gente não ouve falar disso, né? Foi a primeira vez que eu vi, inclusive, a expressão. Porque assim. Mas existe hoje já a especialidade, a odontologia do sono e a medicina do sono, né? Assim, eu falo que o nosso... Aliás, a gente vê mais falando da estética, né? Sim, Isso. E do sono. da harmonização Da também. A harmonização. Agora a harmonização moda. também é mais recente, né? Sim. Era o cuidado com a saúde mesmo, quando a coisa pipocava. Depois veio a prevenção. Posso estar errado, me Não, tá corrija. certo. Era só a reação à doença, depois preventivo, depois estético, e agora tá conectando com outras áreas. Sim. Que é o sono, por exemplo. Sim. Assim, muitas pessoas não têm noção que isso engloba a odontologia, acham que só englobam a medicina, né? Mas, por exemplo, a nossa saúde começa pela boca. Se você não comer, você morre. Se você não conseguir se alimentar direito, né? E as pessoas não têm esse valor real aqui no Brasil. Eu percebo que a odontologia, ela é muito... É uma classe que também não é muito unida, né? E eu percebo que a seriedade com relação a isso também não é enfatizada. Mas com relação ao sono, então existem uma série de problemas, né, relacionados à parte óssea que desfavorecem o paciente na hora do sono. E assim, você já parou para pensar que metade da sua vida você passa dormindo? Literalmente. E você tem que ter uma qualidade boa de sono, né? E eu digo isso não para o paciente só adulto. A criança também. A criança pode ter problemas com relação ao sono, né? E isso foi um gatilho quando começaram os estudos em cima do ronco. O ronco, ele não é... a pessoa tá roncando porque tá cansada. Ou o meu filho tá roncando porque tá com um processo alérgico, ele tá de narizinho entupido, por isso que ele tá roncando, né? Pela posição, Ou apenas. o meu marido tomou uma cervejinha essa noite, aí foi por isso que ele roncou. Não, o ronco,
muitas vezes ele está associado a problemas esqueléticos, né? Que desenvolvem a apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono é um problema muito sério. Porque se você passa metade da sua vida dormindo e você não tem uma oxigenação do seu cérebro dormindo da maneira efetiva, o seu corpo não está recebendo esse oxigênio e de alguma maneira essa conta vai vir. Então eu falo que as pessoas não têm esse conhecimento, mas a apneia obstrutiva do sono, ela pode gerar um processo de demência, às vezes acelerar, né, um processo de demência, Nossa. acelerar um processo de Alzheimer, né? Por quê? Porque a oxigenação no cérebro, gente, é extremamente importante isso. Não tem como. A célula, o neurônio, ele não se regenera. Então, se eventualmente ele não está recebendo oxigênio, ele entra num processo de necrose e destrói. E eu falo, os neurônios, eles são amigos que estão andando de mãos dadas. Se um deles é destruído, a informação não vai Não passar chega. para o outro, né? Hum. Então, é extremamente importante a pessoa entender se ela tem esse problema e buscar a ajuda necessária. Então, existem vários tipos de tratamento, né? Existem crianças, por exemplo, que têm o queixinho posicionado para trás, a gente entra com um aparelho ortopédico, passa a ter uma qualidade melhor do sono. Existem pacientes adultos que também têm esse problema, já necessitam às vezes de uma intervenção cirúrgica. E quem detecta isso é o dentista. Olha só. Caramba. E a... Porque nós que temos essa qualificação de cabeça e pescoço, né? Então, às vezes, o médico ele vai avaliar o seu exame clínico. Olha, você precisa perder peso, você vai ter que usar um CPAP para oxigenar melhor o seu sono, porque você está tendo esses episódios. Mas se precisar da intervenção de posicionar essa mandíbula, não é o médico, é um bucomaxilo. E para que essa intervenção ocorra, muitas vezes é necessário a colocação de um aparelho ortodôntico, né? Então, quem detecta é um ortodontista, ele necessita de um cirurgião bucomaxilo muitas vezes para a realização dessa cirurgia e a gente acaba oferecendo para o paciente uma qualidade de vida. Então, se a pessoa o indivíduo está com alguma disfunção no sono, é aconselhável ele também procurar esse especialista, Sim, com esse certeza. dentista do sono? Na verdade, assim, eu sou ortodontista, sou enraizada, a minha primeira especialidade foi essa. E nós, como ortodontistas, até na infância a gente já consegue detectar isso, Olha. né? Quando o paciente tem essas discrepâncias ósseas, esses problemas. E existem exames que nós solicitamos para nos dar a veemência de que realmente existe a necessidade da intervenção. Então, tanto em crianças, quanto jovens, quanto adultos, existem intervenções específicas para cada fase. E nós vamos proporcionar uma melhora na qualidade do sono do paciente. Nossa, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa tá nada contra, né? Não é, todo tratamento é válido. Mas o que você está dizendo é assim, às vezes Sério? é sério, porque a muito confusão do tratamento pode não solucionar o problema. Por exemplo, se eu estou com um problema no sono, né, que é o caso que a gente está conversando, aí eu vou apenas ao psiquiatra e o psiquiatra fala, toma esse remedinho. Ok, tudo bem, nada Vamos contra. Tapar com cobertor Isso, o problema. mas naquele caso pode estar só tampando Sim. um problema que... Lógico que não são todos, tá, gente? Isso, Pelo amor de Deus, Nós né? falando assim, com Vamos muito ser- respeito às funções. lógico, a Tô cada dizendo assim, área. nesse sentido da gente não entender, não conhecer os Sim. procedimentos, a gente pode estar tendo um problema solucionado, sim, só que ele é paliativo, ele continua sendo paliativo, porque o Sim. problema não é neural, né? O problema não vai ser realmente uma disfunção cerebral do sono, é orgânico. Sim. Caramba, cara, que Às vezes não vai ser um sobrepeso. Isso. Ele A pessoa vai intensifica fazer muito. dieta, aí não adiantou eu fazer dieta. Porque não é. Porque não é, tem é que só identificar. isso. Sim, sim. Ou seja, as especializações são fantásticas São. para É. isso, né? E assim, eu falo que a pandemia, ela deu uma acelerada violenta em vários aspectos. Mas os danos também dela, eu acho que daqui a alguns anos que a gente vai ter a real proporção do que tudo isso gerou na população. Então, por exemplo, de cada 10 pessoas hoje em dia, 7 possuem bruxismo.
E o bruxismo também é um problema gerado durante o período da noite, né? E o que o bruxismo pode gerar? Uma série de problemas. Então, tem gente que tem dores de cabeça absurdas, dores articulares. Eu recebo muito encaminhamento de paciente que veio de um otorrino reclamando de dor de ouvido, quando na verdade não é uma dor de ouvido, né? E o bruxismo, antigamente acreditava-se que existiam 2 tipos. A pessoa rangia e a pessoa travava os dentes. Hoje em dia existem mais de 7 tipos de bruxismo. Nossa. Existem uma série de fatores que podem fazer com que o paciente realize esse hábito, né? E quando nós estamos acordados, muitas vezes a gente realiza isso acordado também, que eu falo que é o bruxismo em vigília, você consegue ter uma noção de controle de força. Então, se você está rangendo ou se você está travando o seu dente, é algo controlável. Mas quando você realiza isso dormindo, é algo incontrolável, né? E um dos grandes problemas que fazem com que o nosso sono hoje em dia não seja um sono de qualidade é porque o nosso sistema nervoso central, ele não evoluiu junto com a tecnologia. Ele funciona da seguinte maneira: noite, eu descanso; dia, eu caço, eu trabalho. Ele é primitivo. Ele é completamente primata. Então, quando ele começa a apresentar sinais pra gente de que a noite está chegando, você começa a bocejar, né? Você começa já a apresentar alguns sinais que ele já está falando, você precisa descansar. E para isso você tem que ter um ambiente escuro, né? E o que aconteceu na pandemia? A tela foi inserida muito veemente em nossas vidas, tanto do computador quanto dos celulares. Então, as crianças começaram a estudar os trabalhos, o medo, né? Então, as pessoas trabalhavam muito mais, até com medo de perder emprego, devido a tudo que a gente estava vivendo. E o nosso sono, que mais alimenta o nosso organismo, ele ocorre das 10 à meia-noite. Sono. Existem, assim, o sono, ele é super estudado, existem fases. O sono que mais ali, eu tô tentando falar de uma linguagem que fique coloquial, que todo mundo entenda aqui. Legal. O sono que mais alimenta o seu organismo, que faz com que você realmente descanse, é a primeira etapa do nosso sono, que ocorre das 10 à meia-noite. Ah, por isso que você dorme 9 horas. Aí o que acontece? A gente tem que se preparar para esse sono. Lembra que eu falei que o nosso sistema nervoso central é primata? Então ele tem que entender que você tem que buscar o relaxamento, né? Um preparo para dormir, a escuridão. E aí, se de repente, nesse horário, você passa a jogar luz no seu olho, e o que uma tela de celular faz? Ela joga luz no seu olho. Estimulante. O seu sistema nervoso central fala: essa pessoa está em perigo, porque se está tendo luz, esse horário não era para ter luz, era para ter a noite e o descanso. Então, libera substâncias no nosso corpo que faz com que você fique agitado, porque você está em perigo. É isso que ele entende. Então, você vai ter uma qualidade de sono com uma série de substâncias que estão te deixando a 1000 por hora. Então, você vai travar o teu dente, você vai ranger o seu dente com uma força muito mais intensa e durante um período muito maior. Você não vai ter um sono de qualidade. E aí você vê muito isso refletindo em adolescentes, em jovens, né? É um desgaste grande de dentes. Eu falo que existe um envelhecimento precoce dessa nova geração que não existia antes, né? E que muito se deve a tudo que a gente passou. Porque eu acho que houve uma celeridade muito grande na pandemia dessa tecnologia, enfim. Eu li alguma coisa que apontava, não lembro exatamente onde eu li, mas que apontava um avanço de 30 anos. Ou seja, nós estamos falando de um espaço aí de um ano e meio, né? Daquela pandemia intensa, né? mais intensa, 1 ano e meio. Sim. Pensa, um avanço de 30 anos. Então a gente não tem uma qualidade de sono. Nossa, né? cara, que interessante. E aí então isso. existe o fator do bruxismo, que eu tô falando aqui da odontologia do sono, assim como a apneia obstrutiva. Assim, eu tô tentando resumir, mas é um assunto bem amplo, né?
E são duas coisas que hoje em dia a gente trata muito no consultório. Na época da pandemia era a coisa que eu mais tratava, porque eram várias pessoas chegando com dente quebrado, né, com dores absurdas a nível de articulação, a nível, né, de musculatura, porque estavam extremamente tensas e descontavam tudo isso de uma maneira inconsciente, que dormindo nós estamos inconsciente, e com uma força muito grande. Ninguém tem noção que o masseter é um músculo que pode gerar até 100 kgf força, entendeu? Então é uma coisa muito forte, você está hipertrofiando esse músculo, gerando essas forças todas as noites, né? E na sua atuação, quais são assim, o que você percebe, as alterações como consequência desse não cuidado, né, desse até desconhecimento? Você percebe alterações no comportamento, no humor, Sim, na produtividade, questões mais sim. emocionais, psicológicas também? O que que você percebe lá? Quando ele chega e depois que ele passa por esse... Então, o paciente que tem apneia, né, ele deixa de oxigenar o cérebro dele várias vezes e gera vários microdespertares, né? Então, ele não tem um sono contínuo, um sono tranquilo. Você imagina eu ficar te despertando várias vezes? A mesma coisa você ter um neném pequeno ali te acordando várias vezes à noite. Então, existe uma irritabilidade muito grande, né? A pessoa que não dorme direito, ela não é tão produtiva, às vezes. Ela pode ter um ganho de peso, né? Uhum. Então, assim, ela apresenta, né, uma olheira, você vê, às vezes, expressões na própria face do paciente que mostra esse cansaço, né? E aí, quando você solicita uma polissonografia, que é esse exame que a gente avalia a qualidade do sono do paciente, existem graus, né? Então, existe a leve, a moderada e a severa. E aí, para cada situação, existem tratamentos específicos. E muitas vezes a gente precisa trabalhar junto com uma equipe médica. E em alguns casos dessa severidade, necessita-se de intervenções cirúrgicas quando o paciente é adulto. E aí, essa intervenção cirúrgica cabe ao profissional da área odontológica realizar, e não da área médica. Mas aí a gente percebe toda essa alteração de humor, né? Problemas também do casal, né? Que o paciente ronca, a esposa já não dorme mais junto. É verdade. É? Isso, e eu vou te falar, É verdade? isso pega. Você Isso falou pega. assim, você falou com um tom assim tão triste. Não, Quer falar mais sobre isso? quero falar. A Érica me mandou uma mensagem hoje cedo. Ah, entendi. Conversa com a doutora Ana Paula. Aproveita que você vai Diz lá. pra ela, socorro. Eu digo que a Fernanda também. E aí existem vários fatores, mas lógico, né? O ganho de peso também é uma situação desfavorável, né, para o paciente. Existem situações que não necessariamente cabe só ao dentista, né? Existem situações que realmente cabe uma junta médica, né? Às vezes a um nutricionista, né? Porque a pessoa precisa ajudar de um auxílio em perder esse peso, né? Existem também fatores genéticos que eu digo assim, conforme nós vamos envelhecendo, a flacidez, isso tudo também se torna desfavorável. Mas, assim, o que muitas pessoas não sabem é que realmente cabe à odontologia, muitas vezes, prevenir uma série de problemas. Então, uma criança. A criança, a gente consegue, com a ortopedia, favorecer a ela ter uma qualidade de vida. Porque a criança que não dorme direito, às vezes, tem o oposto. Às vezes, ela não ganha peso, ela perde apetite. Rendimento O escolar. rendimento escolar não é o mesmo. Então, eu falo que, às vezes, assim... existem situações que, hoje em dia, às vezes um quadro de uma criança que não está prestando atenção na aula direito, será que é uma hiperatividade mesmo? Ou será que às vezes existe algum problema físico que a gente pode estar melhorando? Sim. E aí a criança dormindo melhor, isso tudo vai melhorar, né? Então, é por isso que eu falo, se a odontologia ela fosse realmente andar de braços dados com a medicina, eu acho que seria tão maravilhoso, assim, porque existe situações que são multidisciplinares, precisam de um olhar tanto psicológico, quanto odontológico, quanto médico, quanto nutricional, para que realmente você tenha um diagnóstico. Ah, você tem X, você tem Y, né?
Que legal. A partir de que idade a criança tem que ir no dentista? Quando nasce o primeiro dentinho. Tá. Então, nasceu o primeiro dentinho, já é hora de, opa, É. E levar no se dentista. começou a demorar para nascer esse dentinho também, o ideal é que exista uma avaliação, tá? Uhum. Os primeiros dentes, eles vêm na vida da pessoa a partir de 5, 6 meses de vida. Uhum. Eu falo que filho de dentista é que vai nascer os dentes com 1 ano de idade, né? Mas existem também crianças que a partir de 1 ano que os dentinhos começam a nascer. Tá. E já a consulta com o ortodontista, ela deve ocorrer a partir dos 5 anos de idade. Uhum. E isso, olha que legal, vou falar. Um grupo de dentistas aqui de Brasília conseguiram implementar isso dentro da rede pública, né? Para que isso realmente tivesse um olhar diferente, né? Por Sim. conta desses diversos problemas ortopédicos, e um deles é a apneia obstrutiva do sono nas crianças. Aham. Então, isso foi implementado através desse grupo de dentistas aqui como lei. Então, que a criança ela deve receber essa orientação e ela deve frequentar, né, a partir de 5 anos de idade, um ortodontista para que orientações sejam passadas a esses pais ou responsáveis. E me diz uma coisa, alimentação, porque a alimentação hoje tá muito, né? Antes hoje é o que é mais fácil, é o que é mais rápido, né? Então já muita alimentação. Industrializado, né? Isso que eu ia falar, alimento processado, né? Processado. E aí? Influencia muito nos Demais, dentes? demais. Eu falo que esse envelhecimento, né, precoce que existe hoje em dia, dessa geração nova, ela está muito relacionada a hábitos, tanto de um desgaste dentário devido ao bruxismo, né, como também de alimentos que são muito ácidos, né? A gente tem que entender o osso, o dente é a estrutura mais dura do nosso corpo. Ele é mais duro do que o nosso próprio osso. Ele possui a camada do esmalte, que ela é mais rígida do que o osso do seu corpo. Por quê? Porque a gente precisa triturar os alimentos. Hoje em dia os alimentos são processados, são cozidos. A gente não se alimenta de alimentos crus, como primatas se alimentavam. Mas realmente existe uma mudança muito radical desses alimentos. Então, a parte química, né? Eu falo que nem, ai, não, meu filho só toma suco integral de uva. Eu queria, ai, gente, quero morrer quando vem falar isso. Eu falei, não tem nada de integral. Primeiro porque ele vem dentro de uma garrafa, né? A não ser que você tenha um pé de uva lá. E vai lá. Aí tudo bem, né? Para ele ser daquela cor, não tem jeito. Existem corantes. Para ele estar dentro daquela garrafa, existem Sim. conservantes, né? E existe uma ingestão muito grande de alimentos ácidos hoje em dia. E eu digo não só das crianças, né? Dos adolescentes. Então, essas dietas cetogênicas, né? Com ingestão altíssima de limão, o uso indiscriminado, para mim, desses... como é que chama, meu Deus do céu? Pra você ficar acordado... Energéticos. Os Energéticos, energéticos. Isso é um veneno, gente. Isso é um veneno, né? Aí o jejum intermitente. Aí vem o jejum intermitente e você abre o seu apetite com um shot de limão. Então você está jogando alimentos muito ácidos dentro de uma estrutura que não vai resistir isso. Ela não está preparada para isso, né? Então ela começa o quê? A se descalcificar, ela vai desgastando devido a esses alimentos ácidos, né? Então, assim, não tô falando que seja uma dieta ruim, pelo amor de Deus, não sou contra o jejum intermitente, não tô falando mal. Mas eu acho que tem que ter por isso que eu falo que se todo mundo caminhasse junto, ficaria algo muito mais favorável pro cliente, porque às vezes você, como técnico, você só olha o seu, né? Então, o médico só olha ali o resultado do exame, nutricionista, ele quer perder peso, bora por uma dieta extremamente ácida, enfim. E acaba colaborando numa área, prejudicando ou não sendo tão eficiente numa outra, né? E não se pensa nos dentes, né? E o que eu o dente acho... É só escova. E o que eu acho, assim, o radicalismo hoje em dia, eu vejo as pessoas
muito radicais, assim, em tudo, né? Estereótipos, existe uma busca muito grande, né? Para uma estereotipagem. Então, você tem que ter o corpo tal, o sorriso tal, o rosto tal, né? Não existe um equilíbrio. Essa, falando, não sei se é muito sua área, desculpa, mas tá muito nessa questão do clareamento, dos dentes branquinhos, aí tem aquelas, como é que chama? As lentes, As né? lentes. Isso, até que ponto é saudável, não é? O que que você... Então, eu acho que existe uma banalização, assim, né? Você vê, existem adolescentes me procurando hoje em dia querendo realizar lentes de contato. Eu até brinco às vezes com o pai, com a mãe, deixa ela terminar de crescer primeiro, gente. Porque assim, né? E falta também um pouquinho, eu acho, desse bom senso da sua identidade, né? Então, o que que é bom pra mim? Se eu vim com um estereótipo, se eu vim com um sorriso, né? Lógico que eu não tô falando de situações. Existem pessoas que não nascem com um dente, que os dentes estão mal posicionados, ou que o dente nasceu mal formado, né? Mas eu acho que às vezes a pessoa também, ela sempre tá na busca. O que eu percebo é que existe uma busca indiscriminada e nunca, a pessoa nunca tá satisfeita, né? O clareamento, ele é incrível. Eu acho, é um procedimento que vai manter a sua essência. Então, você tem o seu sorriso. Lógico que eu acho que a ortodontia ela é extremamente válida, porque a gente está pensando aqui. Eu falo que o brinde da ortodontia é um sorriso bonito, mas a gente tem que pensar na função. A ortodontia ela veio para estabelecer uma função oclusal, né? Para isso que existe a ortodontia. Então, eu acho extremamente você ter essa função associada a uma estética. O clareamento, para mim, é a ferramenta mais fantástica. Por quê? Porque ela vai manter a sua essência. Você vai continuar sendo uma Iron, vai ser o seu sorriso com uma tonalidade mais clara. Por quê? Porque o que que faz o dente escurecer? Não é alimentos ruins. O açaí é extremamente saudável. Tudo bem que hoje em dia o povo bota um monte de coisa, mas ele é extremamente saudável. E para mim o grande vilão hoje em dia que mancha dente demais, né? O vinho tinto também. Mas É a beterraba também mancha dente. O café. Café mancha também. Café também? Nossa. Sim. O café. Coca-Cola. Ai, sim. Ah, não, para. Não, parou. Vamos encerrar agora o podcast. Obrigado. Obrigado, doutora Ana Paula. Até a Até próxima. a próxima. Pô, não vou começar a entrar aqui nos pormenores, não. que Não, eu- vou falar Mas da tudo que é Coca-Cola e do colorido, café, vamos né, Mário? colocar. Tudo que é Tudo que é colorido. colorido. Isso, beterraba. Lógico que eu não Ótimo, tô eu falando. quero pegar a beterraba, pronto. Eu não tô falando que você vai ter que viver à base de arroz e água, não é isso. Por isso que eu falo do equilíbrio. Eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Mas o que vai fazer com que os seus dentes escureçam é o excesso de cor. Então, se sua alimentação é uma alimentação muito colorida, e se ela é associada, por exemplo, a um açúcar refinado, vai colorir e prejudicar mais os seus dentes. Açúcar refinado? Um Caramba. café com açúcar. Gente. Um suco de caixinha integral de uva Nossa. com açúcar. Com maçã. E que- Agora com maçã. Com maçã. É. Nossa, que interessante. Então, a sua geleia de framboesa, se ela não tiver o açúcar, ela vai pigmentar, mas se ela tiver o açúcar, ela vai ser um pouco mais nociva, né? Pigmenta com uma intensidade maior, seria Eu isso? digo que o açúcar refinado, a sacarose, é o alimento da bactéria que vai gerar um processo cariogênico na sua boca. Então, o açúcar refinado, para mim, é o veneno da humanidade. É. Eu acho. Eu Caramba. acho. Quando a gente vai ver os estudos até das células cancerígenas que proliferam demais na presença do açúcar refinado, você vê que o açúcar é o veneno da humanidade. E no Brasil, o nosso consumo de açúcar é uma coisa absurda. É. Absurda. Eu tô lembrando aqui, sabe o quê? Do Fred, mudando de assunto totalmente, do Fred Mercury. E uma coisa Sim. interessante que falava que aquela posição dos dentes davam um timbre na voz que, Então, né? você sabe que ele tinha 4 dentes a mais na cavidade bucal dele. É, isso eu não sabia. Tinha. E o caso dele era um caso de cirurgia ortognática. Ele tinha uma deficiência muito grande. O queixinho dele era projetado para trás, né? Uhum. Ele com certeza devia ter a apneia obstrutiva do sono. Tô né? brincando, gente, pelo amor de Deus. O Aquela cara pessoa- já até morreu, Ela né? fica analisando a gente, viu? Não é só psicólogo não, tá?
Mas ele falava que ele Hum. não tratava os dentes porque existiria necessidade de extração de alguns dentes, porque o tamanho da boca dele, né, ecoava, ele achava que ecoava melhor o som, então era como se fosse uma caixa acústica aí, enfim. O timbre também, talvez, Isso, né? É, né? Isso é verdade? Isso pode acontecer? Então, Pois é. acho que ele era o cara mesmo. É, né? É, porque não consigo ver essa correlação, né? Não consigo ver essa correlação. Talvez, na Mas questão... também não é minha área, né? O que eu Uhum. já ouvi, assim, a abertura abertura bucal influencia no tom, em alcançar algumas projeções musicais, Pois é, mas você vai ver mas aqueles tenores, gente, eles não abrem tanto a boca assim. O cara é um monstro, Monstro, né? aham. Aquele Andrea Bocelli lá, o cara é um poço de descrição. Você mal vê ele abrir nem tanto a transpira, boca. né? Dá uma raiva. Sim. Eu, pra falar, eu transpiro todo ele cantando Sim, aqueles... e você não entendi, vê entendi. essa É. gesticulação, ele com essa cavidade toda a boca. O cara é um poço de descrição. E talvez a gente esteja Hum. falando também do Fred no conhecimento da época, né? Sim, sim. Ah, Talvez boa, o conhecimento boa. da época diria. Sim, Com sim, verdade. certeza. Com Mas, certeza. gente, o nosso tempo já não tá tão grande assim, mas a gente não pode acabar aqui sem falar daquela situação que aconteceu com aquele senador, que ele tava falando lá, não sei, numa reunião, e aí de Uma repente assembleia. sacou. Plenária, né? Plenária Isso, lá do Senado Não, está ele uma tentou comissão várias vezes posicionar. posicionar Aí chegou uma e hora que ele desiste, ele arranca. Vou tirar arranca isso aqui. e continua falando, Então né? eu queria saber, doutora, como é que, para não fazer isso, para não acontecer um negócio desse, é uma cola. Como é que corega? Corega, verdade, Corega de verdade? Eu falo que a prevenção é o melhor remédio para tudo, Uhum. né? Então, assim, com certeza, se ele fosse um cara que tivesse o olhar para ele, né? Uhum. Realizasse tratamentos preventivos, se cuidasse, com certeza ele não teria nem perdido esse dente da frente. Lógico que eu não sei o que aconteceu, pode ter sido uma fatalidade, Aham. né? Ter caído, perdido esse dente, né? Mas eu acho que a prevenção poderia poupá-lo de uma série de problemas futuros e até mesmo dessa situação constrangedora, né? Porque você vê que ele estava com um provisório ali extremamente mal adaptado, né? Sim. E ali provavelmente era um caso de um implante, ali a necessidade de um implante. Então, assim, eu acho que o cuidado com o corpo, a boca envolve o corpo, né? Ele é extremamente importante. Então, as consultas periódicas ao dentista faz com que você consiga visualizar, ó, você vai ter um problema futuro aqui nesse dente. A gente pode estar realizando um tratamento específico para que você não passe por uma situação, um perrengue como esse, Pois. né? Mas ali, assim, para mim, com certeza, ele estava com um provisório, Uhum. provavelmente mal adaptado, né? É um caso ali que para mim com certeza envolvia a situação que ele tinha que realizar algum implante, enfim. E não houve o cuidado preciso ali. Existem muitas pessoas que vão protelando, não tá doendo, eu vou levando, né? Sim. Não tá doendo, eu vou, nem dói, né? Não tá dando para me virar. E aí quando vai procurar, o problema é muito maior. E aí é muito mais complexo para tratar. Falando essa questão do cuidado, ok, acho que a gente entende. Eu queria perguntar para você também essa questão, assim, e do acidente? O Né, acidente em o si. menino tava jogando sim. bola e toma uma bolada, né, no dente, quebra, uma criança cai, um adulto, um acidente doméstico, um acidente... Hoje tá bem mais avançado em relação... Como é que tá essa questão do restaurar nesse quesito de acidentes? Sim, assim, existem. Eu acho que assim, existe uma gama muito grande de evolução, tanto da área médica quanto da área odontológica. Mas a parte das imagens, por exemplo, é uma coisa que nos auxilia muito, né? Então, antigamente, uma pessoa chegava com o dente quebrado, pode ser que esse dente estava perdido. Uhum. Aí você fazia um raio-x ali na hora, você nem via que o dente estava perdido. E você ia lá e restaurava esse paciente. E depois de um tempo ele acabava
passando por uma série de problemas, porque as imagens não nos auxiliavam a detectar o real problema que aquele paciente estava A vivendo. consequência, né? Isso. Hoje em dia existem tomografias, ressonâncias, então para cada situação específica existe um tratamento específico. Mas quando você tem a imagem do que está acontecendo realmente, não só aquilo que eu estou vendo clinicamente, mas aquilo que eu consigo ver através das imagens, eu consigo ter uma precisão maior de tratamento. Então, hoje, quem passa por uma situação atípica no acidente, né, não precisa se desesperar. E nem se falar. Não, tem que perdi correr meu atrás de dente. ajuda, gente, pelo amor de Deus. Né? Não- Porque antes assim, meu dente caiu, pronto. pronto. Quebrou, É. quebrou. Quebrou. Não, Eu tinha tem na que- escola um não. menino que tinha. Eu falei isso porque eu tinha na escola um menino que tinha extremamente tímido, vergonha. E ele não sorria porque ele quebrou um dente. Assim, sabe? Esfacelou Sim. assim, só Um pedacinho. um pedacinho. E ele tinha aquela falha. E a gente colocava apelido no cara e tudo mais. Então, eu Que lembrei não era disso. bullying, né? Não É, era bullying. na época não era Antigamente bullying. sacanagem. Gente, mas muito bom. Nosso tempo está acabando. Antes que o Elias suba A a placa. placa, né? Doutora Ana Paula, muito obrigado. Eu que agradeço, né? meu Esse querido. tempo aqui com a gente foi muito proveitoso. E a gente quer que você deixe aí o seu contato, onde é que fica a clínica, para as pessoas te procurarem. A clínica fica no Brasília Shopping, na Torre Norte, no 8º andar, sala 819/20. Chama-se Personalia Odontologia. Maravilha. E o Instagram? @Personalia Odontologia. Maravilha. Mairão, Lembrando que nós estamos no Novembro Azul, finalizando Novembro Azul. boa. E lembrar sempre que uma das grandes barreiras para o homem é o autocuidado ainda. Sim. Então a gente está falando aí do Novembro Azul, né, em algo mais específico, mas envolve toda a saúde, né? Sim. Se eu não consigo cuidar dos dentes, eu não vou conseguir cuidar de tantas outras áreas É de verdade. saúde. Então lembrando, importante isso. É. Obrigado, prazer te conhecer. Muito joia. Igualmente, Michael. Myron, Surpreendente. o Instagram é Myron Pereira. Myron Pereira. Arroba Myron Pereira. Myron com Y. Com Y e N no final. No Minha mãe final. caprichou. Dona Selma. Dona Selma. Beijão, Dona Selma. Gente, muito bom estar com vocês. E a gente está encerrando agora. Sexta-feira que vem, aguardo vocês aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local, no Doses Milionárias, espaço da Pizza César. E comam pizza sim. Pizza César não faz mal para os dentes. Dentes. Eu não quero nem dar a palavra para ela, porque ela vai, né? Ela pode criar. Não. Não. Compre sua pizza em paz. Isso. Tá? Ou você vai lá no site da gente, www.pizzacesar.com.br, ou no iFood, põe lá César, vai aparecer Deep Dish César, vai aparecer César Burger, Calzone, Caesar Salad, enfim, e aí você vai ter o hambúrguer, Caesar Burger, né? Não sei se eu falei, mas você vai ter várias opções. Ó, um beijão pro meu amigo Leonardo Rabelo, beijão pra Carol, que tá aí nos bastidores com Elias aí servindo a gente. Valeu, gente! Bom final de semana, um abraço! Deus abençoe! Tchau, tchau!